Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar um seminário para a disciplina de Física Computacional da UFABC e vou explicar o funcionamento de resolução de sistemas lineares, começando pelo método da substituição. Bem, o método da substituição ele consiste em solucionar um sistema de n equações contendo n incógnitas diferentes. Então, é um sistema que a maioria das pessoas já estão habituadas. Você precisa ter pelo menos uma equação para cada uma das incógnitas que você vai ter no sistema para poder ter uma resolução satisfatória. E as incógnitas elas devem ser dependentes entre elas para o sistema ter uma resolução satisfatória e interdependente. O sistema, nós temos um exemplo aqui, como esse, com três equações de três incógnitas, pode ser descrito como 2x menos 1y mais 1z igual a menos 3, 3x mais 2y menos 1z igual a 1 e 1x menos 3y mais 2z igual a menos 6. Ele não precisa usar essas letras, né? Eu posso utilizar uma incógnita mais genérica como x1, x2, x3, que o sistema vai trabalhar da mesma maneira. O método de substituição ele consiste em pegar cada uma das equações, tanto faz a ordem, e isolar uma das incógnitas. Com essa incógnita isolada, eu posso aplicar o valor dessa incógnita na equação subsequente para poder tirar uma dependência daquela incógnita e deixar a solução em termos de menos incógnitas. Então, no exemplo desse mesmo sistema, eu pego a primeira equação e vou isolar a variável x1. Então, faço uma manipulação algébrica para colocar o x1 de um lado do sinal de igual e o restante do outro lado. E depois eu divido todo o sistema por menos 2 para tirar esse menos 2 aqui e deixar o x1 isolado sozinho. Então eu vou ter que o x1 vai ser igual ao x2 dividido por 2, menos x3 dividido por 2, menos 3 meios. Tendo esse valor do x1, eu posso aplicar esse valor de x1 na segunda equação. Então, como a gente vê aqui embaixo, peguei a equação, apliquei o valor que eu recuperei aqui em x1, expandido, multiplico 3, né, para poder simplificar o cálculo, e aqui eu multiplico todos os termos por 2 sobre 2, que seria igual a 1, não faria nenhuma diferença, para poder facilitar a soma. Vou juntar os termos de x2 e x3 e o que não tem incógnita, simplificando ele, tendo um sistema, uma equação então que depende apenas de x2 e x3. Vou fazer o mesmo processo então para isolar o x2 e eu tenho aqui um valor de x2 que depende apenas de x3. Com esse resultado então eu posso pegar a terceira equação e vendo que ela depende de x1, x2 e x3, eu posso aplicar os resultados que eu já tenho de x1 e x2, primeiro aqui em x1, logo em seguida em x2. Então eu crio uma função sem nenhuma dependência, tendo então que o x3 podendo ser isolado é igual a um número. Então eu resolvi para esse sistema, encontrei um valor para x3. Tendo o valor para x3, a gente pode lembrar que a gente isolou x2 dependendo apenas de x3. Posso substituir esse valor aqui de x3 que eu encontrei e vou descobrir o meu valor de x2 para esse sistema. E da mesma maneira, pego minha equação isolada de x1 e aplico os valores que eu descobri de x2 e x3 para descobrir o valor de x1. Então o resultado para esse sistema é válido quando x1 é igual a menos 1, x2 igual a 3 e x3 igual a 2. Esse método ele pode ser um pouco trabalhoso, ele é simples de você explicar o funcionamento dele,
Porém, ele pode ser um pouco complicado na hora de fazer uma implementação computacional, porque esse tipo de dependência de uma variável para outra não é uma coisa que o computador consegue lidar bem. Ele trabalha com dados muito diretos. Então, montar um algoritmo que faça esse sistema para uma matriz n por n pode ser um pouco complicado. Se eu tiver um valor n fixo, por exemplo, eu quero resolver para uma matriz 3x3, eu consigo fazer isso de uma maneira mais simples. Eu repito esses passos e faço um programa que resolve uma matriz 3x3. Mesma coisa para uma matriz 2x2 ou uma matriz 4x4. Mas um programa genérico para construir uma resolução para uma matriz n por n é um pouco mais difícil. Então, para isso, a gente pode utilizar um outro sistema um outro método de resolução de sistemas lineares, que é o método de eliminação de Gauss, que ele vai modificar o meu sistema de equações de modo que ele transforme o meu sistema numa matriz, e essa matriz ela vai ser alterada para se transformar numa matriz aumentada, com o resultado junto, né? Triangular superior. Ou seja, todos os valores abaixo da diagonal principal vão ser igual a zero. Existem algumas variações, pelo que eu já vi, do método de eliminação de Gauss. Algumas literaturas falam para você pode manter os valores quaisquer na diagonal principal. Algumas falam para você manter como 1 a diagonal principal, né, como se fosse a identidade. Eu acho mais simples trabalhar com 1, porque facilita os cálculos para alinhar os valores subsequentes. Mas os dois métodos são encontrados na literatura. Então, deixando dessa maneira a equação, nesse exemplo, eu monto um sistema que eu posso ver claramente que o x3 já está isolado, eu tenho um valor para ele. O x2 eu posso fazer uma manipulação simples para fazer ele em função de x3 que eu já conheço, então posso resolver o x2 de modo simples. E o x1, como eu já vou ter o x2 e o x3, também eu posso resolver isso. Então, se eu tenho um sistema nesse modelo, aí sim eu consigo aplicar o método da substituição de uma matriz n para n de um modo mais simples, usando um método computacional. Então, vamos só primeiro verificar o método da eliminação de Gauss. Ele consiste em eu aplicar até 3 operações elementares que eles manipulam o sistema, mas não alteram sua dependência. E eles são a multiplicação de uma linha do sistema, né, uma das equações, por um número inteiro, um número real diferente de zero, para não zerar o sistema. Eu posso substituir uma linha por ela mesma somada ao múltiplo de outra linha, ou seja, eu posso pegar a linha 2, por exemplo, somar ela com os valores da linha 1, só que os valores da linha 1 eu multiplico eles antes por algum número real, para poder ajudar a zerar os meus valores do triângulo inferior. E eu posso permutar duas linhas de posição, trocar a primeira com a segunda com a terceira, a primeira com a terceira, tanto faz. E com o objetivo, então, de transformar a minha matriz numa matriz triangular superior. Então, eu posso ver, para transformar ela nesse modelo, eu preciso de uma posição do sistema que ele não tenha zeros na diagonal principal. Senão eu vou ter que usar a permutação para poder colocar numa posição que a diagonal principal contenha números diferentes de zero, para poder encontrar os valores dessa diagonal principal. Eu vou utilizar o mesmo exemplo anterior para apresentar o método de eliminação de Gauss. Então, a mesma matriz, o sistema anterior, eu transformo ele na matriz aumentada, que é os valores, né, correspondentes a cada uma das variáveis, e o resultado de cada uma das equações, e vou começar a trabalhar com ela. Então, primeiramente, eu vou multiplicar essa primeira linha por 1/2,
que é o inverso de 2, para poder transformar esse 2 no 1. Eu tenho esse resultado multiplicando todos os valores da linha por um meio. Em seguida, eu posso verificar que eu posso usar esse 1 somando com esse 3 para eliminar ele, transformar ele em um 0. Para fazer isso, eu teria que multiplicar ele por menos 3. Então, se eu multiplicar essa linha inteira por menos 3, então somar na linha de baixo, eu zero esse 3 e altero os valores subsequentes. Então, o que eu faço aqui, tenho esses valores. E faço a mesma coisa com a linha 3. Só que a linha 3, como já é 1, eu multiplico apenas por menos 1. Aqui o menos 1, invertendo o sinal, mais 1 vai dar 0. E o 0 aqui também. Tendo então essa primeira coluna já normalizada, eu vou pegar esse valor e vou transformar ele no 1. Então, se eu tenho um 7 meios, eu multiplico a linha inteira por 2 sétimos para obter 1. Então, eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz nas anteriores, da soma dessa linha vezes 5 meios, somada na linha 1, na linha 3, eu vou conseguir zerá-la também, mantendo então uma matriz diagonal triangular superior. Transformando ela de volta no sistema, eu tenho esse modelo, sabendo então que o x3 é igual a 2, posso substituir os valores aqui e obter o resultado. Então, x3 eu sei que é igual a 2, aplico esse x3 na equação 2, isolo ele e obtenho que o x2 é igual a 3. Sabendo que o x3 é igual a 2 e o x2 é igual a 3, aplico na equação do x1, que eu obtive aqui, e tenho que o x1 é igual a menos 1, tendo então o mesmo resultado anterior. Esse método ele é muito mais fácil de aplicar em Python. Então, eu montei aqui um algoritmo que calcula a matriz no triangular superior usando o método de Gauss, dado o sistema. Então, usei aqui a mesma matriz como exemplo. Eu defino ela aqui em Python, de maneira aumentada. Aqui é uma maneira que o NumPy deixa você utilizar para separar ela, né? Para pegar todas as linhas e não pegar a última coluna. Aí ele apresenta a matriz, as equações da matriz, como se fosse uma matriz A, e apenas os resultados separados aqui, como se fosse a matriz B. Eu vou copiar aqui o meu sistema para uma variável S, só para não alterar o valor original. Verifico o tamanho, né, dessa matriz, para poder fazer as interações, e vou interagir em cada uma das linhas do meu sistema, através desse laço. A primeira coisa que eu vou fazer então, como eu fiz nas anteriores, é pegar a linha inteira e dividir pelo pivô da linha, ou seja, pelo valor que seria da diagonal principal para ele poder ser convertido no 1. Depois que eu fiz isso, eu vou olhar todas as linhas abaixo desta que eu estou agora, da diagonal principal, verificar qual que vai ser o número que eu vou querer anular, transformar num 0, colocar ele como pivô, e vou fazer a linha que eu quero anular, da coluna que eu quero anular, vezes o valor do que eu tenho agora, que vai ser sempre 1, vezes o pivô que eu peguei agora. Como eu tenho que fazer um negativo, eu já coloquei um menos aqui para ele reduzir. Então, eu tenho aqui, nesse mesmo modelo, o mesmo resultado que eu teve no método de Gauss, que eu fiz manualmente. Ele monta aqui, montando essa matriz. Então, como eu disse, agora o método de substituição é simples de ser feito. Eu posso fazer simplesmente vendo que a minha variável isolada está embaixo, né, porque é um triangular superior. Eu começo um laço
da última linha até a primeira, faço ele decrescente. Eu vou correr todos os valores, começando começando do valor da linha, né? Ou seja, se eu estou na linha 3, já começo do valor 3, da posição 3, porque eu não quero trabalhar com esses zeros aqui não me importam. Então eu vou somar e vou atribuir esse valor numa variável x, que seria o meu resultado. E ao final eu pego e somo também o resultado da última coluna da matriz. Então eu tenho aqui o mesmo resultado que eu obtive no método de Gauss, que eu executei manualmente. Desse modo também, como a gente já fez o método de Gauss, existe a variação dele que é chamado de método de eliminação de Gauss-Jordan, que ele trabalha do mesmo jeito, mas ele não deixa apenas o triangular superior. Ele transforma a matriz principal na matriz de identidade. Então, se eu analisar bem, eu já vou fazer todo o sistema e já vou ter o resultado direto, sem precisar fazer o método de substituição depois desse método de Gauss. E como eu já consigo fazer o método de Gauss, a alteração para isso é bem simples, porque no código anterior eu tive o cuidado de trabalhar apenas com as linhas abaixo da diagonal superior, da diagonal principal que eu estava trabalhando. Essa aqui eu não preciso fazer isso, porque eu quero mexer nas de cima também. Só que eu não posso eliminar ele mesmo. Então eu pego o mesmo código, coloco para ele começar em 0, não na posição, na próxima posição, e faço um condicional para, se ele tentar anular a própria linha, ele não executa nada e pula para a próxima posição do loop. Aí assim eu consigo uma execução tendo a matriz de identidade e os valores já automaticamente apenas com esse código, sem precisar utilizar o método da substituição. Um outro método bastante utilizado, que ele parece ser um pouco mais complexo, é o método da decomposição LU. Ele consiste em eu pegar a minha matriz, meu sistema, né, convertido em uma matriz, e reescrever ele na forma de um produto de duas matrizes. E essas duas matrizes, uma delas vai ser uma triangular inferior, sendo que a diagonal principal vai ser igual a 1, e a outra vai ser uma triangular superior. Então, esse método dá um pouco de trabalho, mas ele é bem simples. Por quê? Se esses valores são igual a essas duas matrizes, eu só preciso fazer o produto vetorial, o produto entre matrizes dessas duas matrizes, e eu sei que vai ter esse resultado. Então, um exemplo aqui na primeira linha. Esse meu primeiro valor, A1, ele vai ser a multiplicação dos valores da primeira linha de U com os valores da primeira linha de L com a primeira coluna de U. Então, a primeira linha de U é o LU, é 1 vezes o 1. Então, L1, U1. O próximo é o 0 vezes 0 e 0 vezes 0. Então eu tenho que o 1 é igual ao A11. As próximas linhas eu repito. Então o A12 é essa primeira linha de L vezes a segunda coluna de U. E eu repito o processo. Executando o processo com calma, a gente vai ver que vai aumentando, né, a complexidade dos termos, mas eu tenho tanto L, os valores de L que eu tenho nas matrizes, quanto os valores de U, como em função de algum valor da matriz A. Então L21 é A21 sobre A11, o 22 é igual ao A22 menos o A21
dividido por A1 vezes o A12, e todos eles vão ser em função de algum valor de A. Então eu consigo escrever todas as minhas duas matrizes em função de valores da minha matriz original. Depois que eu conseguir obter a minha matriz U e a minha matriz L, eu tendo então, voltando para a equação, né, para resolver o meu sistema, que eu tenho aqui os valores da matriz vezes as incógnitas é igual aos resultados, eu posso usar essa propriedade para escrever esse A em função das minhas duas matrizes, produto de matrizes. Então o AX igual a B é igual ao LU, como a gente transformou o A em produto de LU, vezes X igual a B. A gente troca o L vezes o X igual a B, e eu dizendo então que o X é igual a Y, eu tenho que LY é igual a B. Separei as duas equações para as duas matrizes e posso resolvê-las separadas, ficando dessa maneira. Então eu posso ver que aqui eu tenho um triangular inferior, com os valores de Y que eu não conheço, os valores de B que eu conheço. E eu tenho aqui um triangular superior, com os valores de X que eu não conheço e com os valores de Y que eu consigo adquirir pela matriz acima. Então eu posso aplicar o método LU para descobrir quais são as matrizes U e a matriz L e a matriz U, e depois utilizar o método da substituição para resolver essas duas matrizes. Novamente, isso aqui parece bem mais complexo, e ele é bem mais complexo do que os anteriores, mas novamente é mais fácil de fazer uma programação em Python do que fazer simplesmente no método da substituição. Então eu montei aqui, utilizar a mesma matriz que a gente utilizou anteriormente, mesmo sistema. Eu vou separar dessa vez a matriz em A e os resultados em B. Também pego a dimensão dela e vou criar a matriz L e a matriz U vazia no meu sistema. Então primeiro eu vou popular a diagonal principal de L com 1, como ela é vista que a diagonal principal dela é tudo igual a 1. E eu vi na minha resolução acima que a primeira linha de U é exatamente igual à primeira linha de A. Então já me poupa um primeiro trabalho. Não importa o tamanho da matriz, você vai ser o resultado. Então, eu já coloco que o U0, a primeira linha de U, né, vou somar com a primeira linha de A. Como ela está vazia, ela vai receber o valor de A. Então eu vou fazer um laço para percorrer cada uma das linhas do meu sistema. E vou executar um processo diferente para L e um processo diferente para U. Então eu vou percorrer da primeira posição até a altura da linha. Por quê? Porque ela é uma triangular inferior. Eu não preciso correr até a última. Eu só preciso pegar até a diagonal principal. Então eu vou andar de 0 até I, porque ele vai andar na diagonal principal. Para U, como ela é diagonal superior, eu vou percorrer de I até o final. Então é da diagonal principal até o final. Aqui eu vou fazer uma soma do sistema e eu percorro nesse modelo fazendo o produto de matrizes. E coloco na posição da matriz L, da posição específica, e da matriz U, que da mesma maneira. Depois que eu fiz isso, eu tenho minha matriz L e minha matriz U, e eu vou fazer dois sistemas de substituição. Primeiro, para resolver o Y, que eu vou correr aqui de Y da diagonal superior da primeira linha até a última, né, porque essa que está isolada, diferente da anterior que a gente fez.
Então, da primeira linha até a última, e vou fazendo a resolução da substituição, como eu tinha feito acima. E x, como ele é triangular, ele usa o triangular superior, eu começo exatamente como foi no anterior, começo invertido de baixo para cima. E tenho então o valor de x. Executando aqui, eu tenho então minha matriz L, triangular inferior, com a diagonal principal compostas de 1, e a matriz U, diagonal triangular superior, meus valores de y e os meus valores de x, que batem com os resultados dos cálculos anteriores. Bem, espero que tenha ficado claro, ainda mais a parte da decomposição LU, ela é um pouco complicada. Falando simplesmente assim, ela parece bem complexa, mas é um processo repetitivo. Por isso que é simples de fazer com programação, porque você só precisa repetir o mesmo processo várias vezes. Então, com um pouco de prática e um pouco de dedicação, você consegue fazer o método LU sem muitos problemas. E ele acaba sendo simples, às vezes mais simples do que você utilizar o método de substituição para sistemas um tanto mais complexos. Então espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.